Bom dia a todos, eu sou o Rodrigo Urque, gerente da Regional Sul, e venho aqui em nome da Casher agradecer ao grupo Bem Viver para estar aqui com a gente no nosso estúdio, com o Alex, nosso gerente de produto, com o nosso treinamento, nossas lavadoras de alta pressão. Agora eu vou deixar ele aqui com vocês e bom treinamento. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Eu vou pedir para vocês, a gente já vai iniciar o treinamento, eu vou pedir para vocês fixarem essa tela na apresentação. Então, vocês estão com o Google Meet aberto, vocês vão perceber que quando passo o mouse bem no centro aqui da minha imagem, vocês vão perceber que tem um pin, um alfinetinho. Vocês podem clicar nele, que daí vai fixar e vai ficar maior na tela para vocês, e até melhor para vocês conseguirem visualizar as apresentações, tudo que a gente vai mostrar aqui durante esse treinamento, tá bom? Beleza? Então, vou falar um pouquinho agora, por favor, podemos iniciar o slide? Isso. Então, o que vamos conversar hoje, né? Qual vai ser a nossa conversa? Vai ser sobre um pouquinho sobre o que é a Karcher, da onde ela veio, qual que é o objetivo dessa empresa, a Karcher. Vamos falar um pouco sobre os conceitos de alta pressão, como utilizar uma lavadora de alta pressão, como ela funciona, e também depois vamos falar um pouquinho sobre o que vocês têm disponível da Karcher para venda para os seus clientes, tá bom? Sobre Karcher. Então, para quem não conhece, a Karcher é uma empresa focada, ela tem esse objetivo de ser uma empresa que faz a limpeza do mundo. Então, a Karcher ela é líder no mundo em soluções de limpeza, então sempre estamos buscando maneiras de tornar o mundo mais limpo, né? Então, vocês vão ver que não somente no conceito, porém a gente faz isso também na prática. Então, fazendo limpeza também de monumentos, fazendo limpeza de catedrais no mundo, limpeza de monumentos como o Cristo Redentor e coisas desse tipo. Então, esse é um diferencial muito legal da Karcher, que a gente realmente tem essa preocupação de fazer a limpeza ao redor do mundo, né? E aí, qual é o tamanho da Karcher? Para vocês entenderem a nossa estrutura, né? Então, a Karcher está presente em mais de 72 países, temos mais de 20 fábricas ao redor do mundo, mais de 13 mil colaboradores, temos mais de 600 patentes ativas, ou seja, é uma empresa muito focada em inovação. Então, aonde tem uma situação onde a limpeza é feita de forma mecanizada, a Karcher tem uma preocupação de criar uma maneira de fazer essa limpeza de uma forma mais fácil, de uma forma mais prática e mais mecanizada. Então, você consegue utilizar os nossos equipamentos para fazer limpezas do dia a dia. Então, a Karcher tem essa preocupação de inovar nesse setor da limpeza, né? E aí temos mais de 3 mil produtos ativos aí ao redor do mundo, mas hoje o foco nosso é um pouco mais sobre alta pressão. E ainda falando um pouco sobre a Karcher é uma empresa alemã, ela foi fundada pelo Alfred Karcher e está no Brasil há quase 50 anos. A fábrica da Karcher, onde são produzidas as lavadoras de alta pressão, fica aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo, e temos mais de 2 mil clientes atendidos por mês ao redor do Brasil, e temos também aqui a sede no Brasil do que chamamos de Centro de Desenvolvimento para a América Latina. Então, os produtos que vocês vão ter contato da Karcher são produtos que são vendidos aqui no Brasil, são produtos feitos no Brasil, pensando no mercado brasileiro, atendendo às necessidades do brasileiro e da América Latina também. Então, é uma empresa focada no que precisamos para a nossa região mesmo. E a Karcher, ela tem, esse é um grande diferencial, é importante vocês saberem isso, porque, principalmente pela localização de vocês, estão aí no interior do Paraná, e no Paraná temos uma concentração muito grande de assistência técnica, e isso é muito importante para o cliente de vocês, porque dessa maneira vocês garantem que a garantia, né, do cliente, o pós-venda, a assistência técnica, ele vai ter a cobertura que ele precisa. Então, com certeza, aí numa cidade, independente do tamanho aí dentro do Paraná, dentro do Sul, assim como em outros lugares do Brasil, porque estamos tem uma cobertura bem grande, o seu cliente, quando tiver algum problema, ele precisar de alguma ajuda com o produto que vocês venderam para ele da Karcher, ele vai conseguir encontrar uma assistência técnica especializada no produto nosso. Então, temos aí mais de 1.200 postos de serviço pelo Brasil, 70 pessoas de pós-venda focadas em atender e responder aos questionamentos dos clientes, alguns técnicos ao redor do Brasil também, parceiros,
E aí o atendimento nosso, a gente tem essa preocupação em fazer o primeiro contato até 24 horas, porque a gente sabe que quando ele precisa, quando a gente precisa estar ali também pronto para responder, para atender a necessidade dele, né? E aí temos o aplicativo aí do CarShare Service, que é para responder os chamados técnicos. E aí, outro diferencial da Caixa, temos muita preocupação que essas assistências técnicas estejam realmente preparadas para que façam essa manutenção no equipamento realmente com conhecimento, né, com propriedade. Para isso, temos aqui em Vinhedo, uma academia, que chamamos de Academia de Treinamento, onde os prestadores de serviço, eles participam de treinamentos focados em fazer as manutenções, entender como o produto funciona. Hoje aqui vocês vão ter uma pincelada no que é o conceito, mas quando esses assistentes, quando as assistências técnicas enviam seus especialistas aqui para a Caixa, a gente consegue fazer a gente consegue dar um treinamento mais focado para que ele realmente tenha todo esse know-how, todo esse conhecimento para fazer a manutenção. Então, é uma diferença da Caixa, que a gente chama de academia. E aí a Caixa, então, depois de tudo isso, o que eu posso dizer é que a Caixa tem realmente essa preocupação em ser uma especialista em limpeza. Então, isso é algo que a gente tem muito orgulho de dizer, que a Caixa é a única empresa no mundo, vocês não vão encontrar algo nesse sentido, que realmente tem uma preocupação de fazer soluções focadas para a limpeza. Tudo que vocês conhecerem de produtos da Caixa serão voltados para a limpeza. Não é uma empresa que vai trabalhar com outras ferramentas elétricas, então a gente não trabalha com motosserra, por exemplo, com roçadeira e outros equipamentos nesse sentido. Então a gente realmente é especialista em produtos para limpeza. E aí esses produtos para limpeza, temos desde do produtos para indústria, né, até produtos para indústria robustos, para limpezas muito grandes, assim como produtos mais residenciais. Então passamos por diversos segmentos, residência, supermercados, equipamentos para limpeza de centros logísticos, serviços públicos também, e aí temos também o produto para casa, né, para residência, para aquele uso mais ocasional, também focado para que você utilize em casa também. Então, somos especialistas nisso, e a Caixa tem, então, desde a solução mais simples para você fazer uma limpeza ali do seu quintal, até para você fazer a limpeza de uma mineradora, por exemplo, que vocês estão vendo aí, é um caminhão de limpeza da Caixa, que ele é bem interessante, fazer essa limpeza, uma limpeza bem mais pesada, né? Bem mais pesada. E aí, falando um pouco sobre como funciona uma lavadora de alta pressão. Então, quais são os conceitos aí principais que vocês precisam ter em mente, até para vocês fazerem uma equalização ali do que o cliente precisa e para atender a necessidade dele, vocês precisam entender um pouco mais sobre como funciona isso. Então, temos lá... importante, o círculo de Sinner, ele é uma espécie de fórmula, uma espécie de método para você entender como que é feita uma limpeza mais eficiente. Então, para uma limpeza eficiente acontecer, tem que ser trabalho, então você tem uma questão de trabalho mecânico, então toda limpeza eficiente, você vai ter um trabalho, você vai ter um esforço mecânico para você remover aquela sujeira. Você vai utilizar algum agente de limpeza, que é algum químico, você vai ter um tempo de ação desse químico ou da limpeza, e você pode utilizar também a temperatura. Então, para vocês entenderem uma limpeza eficiente que a gente faz ali no dia a dia, e que passa por todo o ciclo de Sinner, é uma limpeza de uma frigideira, por exemplo. Você acabou de fritar ali um frango, um filé de frango, e aí você fica todo incrustado, a sujeira. Como você faz a limpeza como você faz uma limpeza rápida dessa frigideira? Você vai pegar você pegaria ali você colocaria um químico, né? Você deixaria ele agindo ali com uma água mais quente, e aí você faz então essa limpeza fazendo a remoção com uma esponja, por exemplo. Então, a esponja é o trabalho mecânico, o detergente aquecendo é o agente de limpeza com alta temperatura, e você deixa ele agindo ali um tempo para fazer essa remoção. Na lavadora de alta pressão, você vai utilizar 3 desses fatores no círculo de Sinner. Então, a gente tem o trabalho mecânico, tem o químico, né, que você utiliza ali um detergente, alguma coisa para você aplicar e remover mais facilidade, e você deixa aquele químico agindo com o tempo, aí depois você vem com um jato de água, aí você consegue remover com mais facilidade. Então, isso é para uma limpeza mais eficiente. Então, a lavadora tem esses fatores que são levados em conta ali, que é o mecânico, o químico e o tempo, né, para fazer a limpeza. E aí tem 2 conceitos principais em relação à lavadora de alta pressão.
O primeiro é a pressão. Então, é uma lavadora de alta pressão. Então, você tem uma pressão que ela é elevada devido a esse conjunto de motobomba, que ele faz todo o esforço para você ter mais força nesse jato de água. Então, a pressão da máquina é a força de impacto da água, responsável pela remoção da sujeira. Então, é a pressão que ela vai ser responsável por atingir aquela sujidade, aquela sujeira que está incrustada, para fazer a remoção dela. Então, e a pressão, ela é medida, ela é uma força, né, sobre uma área, e ela é medida em PSI. Então, a maior parte das máquinas, né, residenciais, vocês vão encontrar com essa nomenclatura. Então, ela tem 1.500 PSI, 1.740 PSI, e a gente fala libras, é muito comum falar libras também. Então, 1.500 libras, 1.740 libras, são outras maneiras que você tem aí para você falar sobre a pressão da máquina, né? Então, a medida da pressão é medida em libras. E depois, um outro conceito importante é da vazão, que é a quantidade de água que vai passar por aquele jato de água. E aí ele é responsável por fazer esse arraste da sujeira. Então, é ele que é a vazão que vai ser responsável por fazer a varrição daquela sujeira que você está removendo com a pressão atingindo aquela superfície. E aí, como ela é um volume de água, ela é medida em litros por hora. Também vocês podem encontrar, em alguns casos, máquinas que é informado em litros por segundo. Aí vocês conseguem depois fazer uma conversão simples, aí chega no litros por hora. As máquinas têm entre 300, residenciais, 300 a 600 litros por hora de água. E aí, para vocês entenderem o diferencial de uma limpeza manual, que é feita com uma mangueira e uma lavadora de pressão, a mangueira, ela tem... Se você deixar uma mangueira de jardim jorrando água, deixar ela aberta, ela tem esse consumo médio de 2.000 a 3.600 litros de água por hora. Então, é uma vazão muito alta. Isso é 2.000 a 3.600, porque depende muito da rede, do local ali do Brasil, né, onde você está localizado, e dependendo da rede tem um fornecimento diferenciado. Mas fica aí, gira em torno de 2.000 a 3.600 litros por hora. Então, é bastante a água ali que a sua mangueira de jardim joga. E aí, a pressão máxima que você pode atingir, quando você coloca o dedinho ali, que você está tentando até simular, né, uma pressão, você sabe que se fizer isso, você consegue um pouco mais de força, e você consegue fazer uma remoção ali mais fácil da sujeira. É comum a gente fazer essa limpeza, quando a gente está utilizando uma mangueira de jardim, a gente fazer essa limpeza colocando o dedinho na mangueira. Então, com isso, o máximo que você vai conseguir, 40 libras. Então, 40 PSI. É o máximo que você consegue fazer com uma... Se você apertar muito mesmo ali, até o dedo doer um pouquinho, é o máximo que você vai conseguir chegar. E a vazão vai ser essa, 2.000 a 3.600 litros por hora. Então, é um consumo muito alto de água, né? Quem faz uma limpeza muito regular ou muito frequente ali de uma calçada, no fim do mês, isso acaba impactando bastante na conta. Então, com uma limpeza manual, você tem uma alta vazão, tem muita água saindo dessa mangueira, mas você tem uma eficiência muito baixa de limpeza, né? E aí você acaba tendo um maior gasto com água, né? E também aí a gente acaba sendo inimigo do meio ambiente, né? A gente sabe aí que de tempos em tempos no Brasil temos os períodos de seca, e aí a lavadora de alta pressão, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela acaba economizando água. Ela chega a economizar até 80% de água, né? Então, por quê? Ela tem uma vazão. Como o motor faz esse trabalho, motor mais o conjunto, né, da lança e do bico, faz esse trabalho ali da mãozinha, só que com muito mais força, você consegue economizar muito mais água. Então, aí a economia gira em torno aí de 80%. E aí, outro conceito. Então, a gente falou de pressão, a gente falou sobre vazão. Aí, agora, vamos falar um pouquinho sobre outro conceito importante que está no portfólio que vocês têm disponível para vender para o cliente, que é a questão do motor, o tipo de motor dessa lavadora de alta pressão. Então, temos lavadoras de motor universal e motor de indução. São esses dois tipos os principais, né? Esses equipamentos residenciais. O motor universal, ele é um motor mais leve, ele é mais barato. Pra você ter uma ideia, uma lavadora de alta pressão residencial de motor universal, ela pesa em torno de 5 a 7 quilos. Uma lavadora de indução, ela pesa em torno de 15 quilos, porque é um motor mais robusto, né, de indução. E aí o universal, então, ele é mais leve, por ele ser mais leve, ele tem menos material, então ele acaba sendo mais barato. Normalmente, ele acaba sendo um motor monofásico, ele é utilizado para máquinas aí com uso menos frequente, mais ocasional. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do uso e das aplicações, mas para vocês terem uma ideia, é um equipamento mais residencial.
mas para um uso menos frequente, né? E a indução, aí ele é um motor mais robusto, ele é mais pesado, né? Vocês aí provavelmente têm outros equipamentos que vocês vendem, vocês sabem que o equipamento, quando ele tem motor indução, são esses motores mais, realmente, com essa carcaça maior, ele realmente tem um peso maior, porque ele utiliza muito mais material, tem mais cobre, mas ele acaba sendo um motor, por ele ser indução, ou seja, ele não tem, o rotor dele não tem contato com o estator, ele é feito por indução magnética, ele acaba sendo um motor mais silencioso. E aí ele tem uma durabilidade maior, porque ele não tem essa questão do aquecimento, né, que tem um motor universal, mas também ele é para uma aplicação um pouco mais frequente, né, onde você realmente precisa e você tem essa necessidade de mais durabilidade, ou você tem um uso maior, ou é uma preferência também do consumidor. Diferença entre universal e indução. Motor universal seria aquele motor do seu liquidificador. Então, você percebe que é um motor que tem um barulho, um ruído mais alto, e ele tem se você encosta ali, depois de você preparar, por exemplo, alguma coisa no seu liquidificador, vocês colocam a mão, vocês percebem que ele é um produto que tem um aquecimento ali, né? Ele fica bem quente. E aí, quando você vai comparar, por exemplo, então esse é um motor que é de escovas, é um motor universal. E o outro equipamento que a gente tem em casa, que é motor indução, é a lavadora de roupas, por exemplo. Você consegue perceber que ele é mais silencioso e gira muito mais, por exemplo, do que um liquidificador. Mas ele é um motor de indução, então ele não tem esse ruído, ele é um equipamento que dura muito mais tempo. Então, são equipamentos aí que duram mais de 10 anos, por exemplo, que é um motor a indução, que ele é mais robusto, mais silencioso. Consequentemente, acaba tendo, se o cliente optar por um equipamento motor a indução, ele acaba tendo que investir um pouquinho mais, né? E aí, outra coisa importante que temos que levar em consideração na lavadora de alta pressão são os acessórios, né? Nessas lavadoras de alta pressão que vocês têm disponível na rede Bem Viver para oferecer para os seus clientes, temos dois tipos de lança. Temos a lança de jato leque e a lança de jato turbo rotativo, que vocês podem encontrar por aí também como tubeira, tá? Temos essa outra nomenclatura. Então, uma lança de jato leque, como vocês podem ver no exemplo, então temos aqui o rotativo e mais à direita é o rotativo e ao centro aqui é a de lança de jato leque. Então, o turbo rotativo, ele tem um jato que ele é concentrado, ele fica concentrado em um ponto, em uma área menor, mas aí ela tem esse conceito que é uma criação, é uma invenção da Karcher, que a concorrência tem também, mas em alguns casos, mas a Karcher inventou isso, então o nosso equipamento acaba sendo até mais eficiente, porque temos uma patente disso, que ele tem esse jato, então, concentrado, e ele faz esse giro. Ele acaba tendo por ele concentrar, ele tem uma maior pressão nesse tipo de bico, e aí ele faz esse giro e tem uma área maior. Então, ele tem mais força numa área maior. E essa força é muito maior, por exemplo, do que o jato leque. Então, o jato leque, ele acaba sendo um jato um pouco mais disperso, mas ele é o jato que você vai utilizar para fazer, por exemplo, a finalização da limpeza. Você está limpando o veículo, na roda você vai utilizar ali a lança de jato turbo, por exemplo, para remover aquela sujeira que está muito impregnada mesmo, mas depois você vai fazer a varrição dessa sujeira, a finalização, né, vai ser com o jato leque. Então, foi o jato mais eficiente. Se eu fosse escolher uma lança para ter uma lavadora que só tem uma lança, seria uma lança de jato leque, porque ela é mais versátil. Ela consegue remover aquela sujeira também mais incrustada, mas ela também ela é mais eficiente, é mais rápida a limpeza, porque ela consegue cobrir uma área maior também. E aí depois a lança de jato turbo, então, a jato turbo que eu mostrei, aqui alguns exemplos de aplicação. Vocês podem ver aqui nas imagens, né, principalmente essa imagem na direita, na parte inferior, que ela tem esse círculo. Então, vocês conseguem ver o círculo saindo aí da lança de jato turbo rotativo, né? E depois a lança de jato leque, aí até essa aplicação um pouco mais para você fazer a limpeza geral ali, né, do equipamento. E aí, então, uma lavadora de alta pressão da Karcher, vocês conseguem fazer uma limpeza muito eficiente, chega a ser 50 vezes mais forte do que uma mangueira, né, do que uma limpeza manual. Vocês têm essa possibilidade das 80% de economia de água, e com isso vocês têm um baixo custo, né, vocês têm uma economia, tem uma alta eficiência e você consegue remover a sujeira mais incrustada ali, sempre pensando aí nessa questão da economia, que é um benefício muito importante ali para o cliente. Ele consegue limpar com mais facilidade e economizar. E tudo isso gera economia realmente no bolso do cliente. Isso é importante levar em conta. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre as lavadoras de alta pressão da Karcher, que vocês têm disponível aí no portfólio de vocês. É importante aqui falar um pouquinho para vocês o que a Karcher, o que esse centro de competências da Karcher, né, desenvolvimento,
ele traz para vocês como diferencial. O que a Karcher traz como diferencial aqui para o nosso mercado, né, para o mercado brasileiro, e aí muito forte também aí no Sul, a marca Karcher, né, ela sempre é muito lembrada como a primeira opção aí principalmente no Paraná, Rio Grande do Sul, a gente é muito forte. Então, por que a Karcher é forte no Brasil? É porque a gente desenha o produto pensando nessa questão da facilidade que o consumidor vai ter para utilizar o nosso equipamento, né? Então, ele tem um design que ele é mais ergonômico. Então, todas as nossas máquinas vão ter uma alça para você transportar com uma facilidade maior, né? Para você ter uma praticidade. Nosso produto, ele tem uma eficiência, porque o nosso conjunto motobomba ele tem uma qualidade garantida, né? E temos essa questão também da preocupação da cobertura de assistências, né? E temos também aí um grande diferencial da Karcher, a questão dos acessórios. Temos muitos acessórios, uma variedade de possibilidades de acessórios além da máquina, que já vem com a máquina, para que o cliente possa utilizar para outras limpezas mais específicas. Em um outro momento podemos falar sobre esses outros acessórios também, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre o lançamento. A gente vai soltar um vídeo agora para vocês aqui do lançamento, que é a Karcher Compacta. Vocês vão ver um pouquinho aí o material que a gente preparou sobre essa máquina, né? Isso aí, pessoal. Então, vocês viram agora o material que a gente preparou da Compacta. Esse é um grande lançamento, é uma máquina que a gente está apostando muito, porque é uma máquina que, com certeza, vai ser o melhor custo-benefício que um consumidor pode ter aí no mercado, comparando com concorrência. Realmente é um produto que ele tem uma eficiência muito boa, tem uma durabilidade também muito interessante, mas mais importante que isso ainda, acho que é um custo, né? Acaba sendo um produto ali mais barato, que o cliente consegue fazer o primeiro investimento, principalmente para aquele consumidor, às vezes, que está conhecendo o produto. A gente vai mostrar um pouquinho agora, um pouco mais sobre os detalhes dele, né? Então, agora, vocês podem ver aí a Compacta. Karcher Compacta. Então, é uma máquina que foi pensada para realmente, a gente está chamando, né, a gente tem essa chamada do caber na sua vida, porque ela cabe em qualquer lugar. Então, você consegue levar essa máquina numa mochila, você consegue colocar dentro de um armário, você consegue colocar ali na sua garagem. E ela não é uma máquina assim que você tem dificuldade, né, de armazenar ela, então você tem facilidade. Então, foi uma máquina pensada para esse tipo de necessidade, né, do consumidor. Às vezes a pessoa mora num apartamento, ela pode ter uma Karcher Compacta, então ela quer fazer uma limpeza ali
aos fins de semana, por exemplo, do veículo, no estacionamento do condomínio, ele pode ter a máquina em casa, porque é uma máquina mais compacta mesmo. Essa é a ideia da caixa compacta. Então, a máquina, lembra lá, falando da pressão, que é a força que a gente remove a sujeira, a pressão dessa máquina ela tem 1.500 libras. Já é uma pressão aí acima das máquinas de entrada de outros concorrentes aí. Ela tem uma vazão de 300 litros por hora, que combinado ali com essa pressão, acaba tendo uma eficiência muito, muito interessante para fazer a limpeza. Então, ela tem uma potência de 1.400 watts, e esse motor garante aí que ela tenha toda essa performance, né? Então, ela tem esse design que foi feito realmente para ser mais confortável, a máquina bem leve, a máquina que pesa 4,5 kg, mais ou menos, e aí você consegue utilizar ela com muita facilidade no dia a dia. E aí ela tem, então, os diferenciais dela. Ela tem alça para transporte, já vou mostrar para vocês aqui pessoalmente. Alça para transporte, tem um botão para desligar, com um botão mais fácil também, porque existem máquinas aí da concorrência que às vezes o botão está mais escondido ali naquela proteção de plástico. O nosso equipamento já é um equipamento isolado, ele tem uma questão muito forte focada aí. A gente tem uma preocupação muito grande em relação à segurança elétrica. Então, ele já é um equipamento todo vedado, né? Ele já tem uma proteção ali contra infiltração de água e coisas do tipo. O equipamento está trabalhando diretamente com a água. E aí, esse botão nosso, então, é um botão focado em ser ergonômico, ele é externo, é fácil você ligar e desligar, e não tem riscos, né? E aí, depois temos o cabeçote de alumínio, o conector de alumínio, né, com cabeçote em core. Temos esse design compacto que caberia até numa mochila, né, que a gente brinca aí. E algumas pessoas realmente estão utilizando dessa forma. Se vocês procurarem vídeo na internet da Compacta, vocês vão encontrar pessoas que realmente estão utilizando dentro da mochila, que é muito fácil você carregar ela. Eu vou fazer uma limpeza, vocês têm um equipamento e quer fazer uma limpeza em outro local, vocês conseguem utilizar, pegar e transportar essa máquina com facilidade. Aí também temos o suporte para pistola e lança. Temos também que é importante ali para você ter todo o equipamento, né, já acoplado ali na máquina enquanto você transporta ela. Tem um suporte para mangueira de alta pressão e o suporte para aplicador de detergente. E aí, onde você pode utilizar uma lavadora de alta pressão. Esse é um ponto importante que é interessante explicar para vocês. A lavadora de alta pressão, desde da entrada residencial, né, que seria aqui a compacta, até a K5, que eu vou mostrar para vocês, que já é um equipamento de indução mais robusto, todos eles podem ser utilizados para fazer o mesmo tipo de limpeza. A diferença é o quanto o seu cliente ele está disposto a investir naquele equipamento. Se ele vai utilizar com mais frequência ou menos frequência, é bom para vocês saberem como é o uso dele, para vocês recomendarem. Mas se o cliente ele quer lavar um caminhão com uma compacta, ele consegue? Consegue lavar um caminhão. Obviamente que assim, você vai exigir um pouco mais de esforço dessa máquina, ela pode ser, se ela fosse uma máquina que ia durar 3, 4 anos, talvez ela dure um pouco menos, porque você está usando mais essa máquina, mas isso funciona para qualquer equipamento, qualquer tipo de equipamento. Mas você consegue fazer uma limpeza de algo maior, sim, de uma limpeza mais demorada, mas é um equipamento mais de entrada. Mas você consegue, mas quando vamos recomendar, né, o uso da compacta, recomendamos um uso mais para um uso menos frequente. Se o cliente ele está curioso, ele quer conhecer a categoria de lavador de alta pressão, porque ele sempre utilizou a mangueira, sempre fez aquela limpeza manual, e aí ele não está confiante ainda com o equipamento de lavadora de alta pressão, ele quer conhecer, é um equipamento interessante. Já tem um custo-benefício que com certeza vai ficar satisfeito aí com uma Karcher compacta. Você pode utilizar para lavar um carro, você pode utilizar para lavar a bicicleta, para lavar uma calçada, vidros. É um equipamento que tem esse diferencial de vir com o canhão de espuma. E aí eu vou mostrar para vocês agora pessoalmente aqui. A gente vai passar um pouquinho pelos detalhes dela. Então, essa é a Karcher compacta. Então, ele tem essa máquina, ela tem a compacta tem esses suportes para os acessórios. Então, vocês podem ver que está tudo acoplado. Então, você consegue o cabo elétrico, você consegue colocar no suporte do cabo, a mangueira de alta pressão que vem com a máquina. Você consegue também colocar aqui no suporte que foi feito para ela. Aí um diferencial, essa máquina, apesar de ser uma máquina de entrada, que tem essa questão do custo-benefício, ou seja, uma máquina mais barata mesmo no mercado, você tem esse diferencial dela vir com o aplicador de detergente. Então, o aplicador de detergente que ela tem até uma espuma interessante. E lembrando lá do Circular Cleaner, você consegue utilizar o químico, que é importante para você fazer uma limpeza mais eficiente. Todos os equipamentos aqui vocês vão ver que conseguem utilizar o químico. Alguns vêm com a questão do aplicador de detergente ou canhão de espuma, que a gente chama da Karcher, mas a gente sempre consegue utilizar no dia a dia.
de uma forma, para fazer a limpeza de forma mais prática e fácil. E aí o suporte aqui na lateral, temos um suporte para lança, para pistola, né, de alta pressão, e aí você tem aqui o suportezinho também para lança. Então, os dois, esse conjunto, né, da lança, do extensor e da pistola, conecta na mangueira e vocês vão ter essa possibilidade de esse equipamento, né, fazer essa limpeza com mais facilidade, porque todo o equipamento é desenhado realmente para que você faça essa limpeza sempre de forma prática. E aí temos o botão, então, on-off, e equipamento bem leve, então você consegue levantar com muita facilidade. Essa é a caixa compacta, esse é o grande lançamento. Estamos, assim, todas as máquinas que conseguimos já colocar no mercado dessa máquina, se você analisar os reviews que temos aí no mercado, vocês vão ver que as pessoas estão muito satisfeitas com ela mesmo. É um equipamento realmente que tem um custo-benefício muito grande para o seu cliente. Então é para aquele curioso, para aquele curioso da categoria que nunca fez uma limpeza, que nunca utilizou uma lavadora de alta pressão, ela é interessante. Se ele quiser investir um pouco mais, aí a gente vai mostrar outras opções. Mas é um equipamento muito bom para você conhecer, né, lavadora de alta pressão, ou para quem quer realmente utilizar mais essa questão de você poder realmente ter uma possibilidade de colocar essa máquina numa área mais, armazenar numa área que você tem um espaço menor, né, às vezes num apartamento, numa garagem, ou então você quer transportar essa máquina, e aí ela tem essa facilidade maior. Essa caixa compacta, tá, gente? Essa máquina é muito interessante. Agora vamos para a próxima máquina. Então, a próxima máquina que vocês têm disponível também, na rede Bem Viver, para oferecer para os seus clientes, é a K2 Plus Turbo. Então, lembra lá do jato turbo, lembra da lança do jato turbo? Então, temos essa possibilidade, temos esse acessório já de série com essa máquina. Então, ela tem essa cor bonita, que é uma cor, é uma máquina preta, né? Então, você tem esse diferencial dela também, que você pode utilizar isso, às vezes até como argumento do tipo, é uma máquina que pode aparecer menos a sujeira, então, é uma máquina bem, bem bonita. E aí ela tem, então, uma máquina que tem o jato turbo rotativo, o acessório que vem com ela, vem com o jato leque, ela vem com a mangueira de alta pressão e tem o engate rápido. Essa máquina tem uma pressão de 1.740 libras, então lembra, compacta tem 1.500 libras, equipamento mais de entrada, então tem uma força um pouco menor. Ambas têm motor universal, tá? Então, é um motor universal, mas tem uma performance interessante, que é a pressão de 1.740 libras, tem uma vazão de 300 litros por hora, tem uma potência de 1.400 watts. E aí os diferenciais dessa máquina, é uma máquina que já tem uma alça mais longa, também leve, tá? Então você consegue levantar ela com muita facilidade, mas você tem essa possibilidade de não precisar baixar muito para você levantar ela. Isso já é um diferencial dessa máquina. Então tem uma alça longa, tem uma pistola que é bem ergonômica. A pistola, esses acessórios, a compatibilidade de acessórios entre K2, K3 e K5 são basicamente a mesma, tá? Você consegue intercambiar os acessórios entre elas. A compacta é um equipamento, tem um acessório específico dela, tá? Que foi desenhado especificamente para que ela fosse uma máquina com essa questão do custo-benefício dela, né? E aí, na K2, então, motor universal, vem com aqueles acessórios, e tem então, também a pistola ergonômica, tem uma bomba de alumínio, ela tem um bumper ali para ficar escorado na superfície. Aí ela tem o suporte sempre acessórios e ela tem esse diferencial que é a única lavadora da categoria, né? Que tem essa mangueira de sucção de detergente. Então, essa aqui, ela não vem com aquele aplicador de detergente, mas ela tem essa possibilidade de utilizar a mangueira, que eu já vou mostrar para vocês como funciona isso. E é um diferencial dela. E aí depois temos a roda para facilitar o transporte, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui como é essa máquina. Vocês vão até entender um pouquinho da proporção. Então, como vocês podem ver aqui, essa aqui é a compacta. Vocês podem ver que isso aqui é uma máquina um pouco... já tem um tamanho maior, né? Mas ela tem também essa questão da alça, então você consegue transportar ela com bastante facilidade, tá? E aí ela vem, então, com as duas lanças, ela tem o suporte já para você colocar essas lanças, deixar tudo já montadinho na máquina, e quando vocês forem armazenar a máquina, você consegue já utilizar o próprio suporte da máquina. E aí ela tem esse diferencial, então ela tem todos os acessórios, mas tem esse diferencial que é essa mangueira de sucção. É importante, às vezes, até você comentar com o cliente que ele tem esse diferencial, e aí o que ele faz? Como que ele utiliza, né, essa mangueira de sucção? Ele remove a mangueira, até atingir aí você pode utilizar um reservatório, alguma coisa onde você vai colocar o detergente ou o químico, né, que você vai utilizar na máquina,
e aí você coloca direto nesse químico, aí vocês vão utilizar a lança de jato leque, você faz uma regulagem, vai diminuir a vazão e automaticamente ele começa a succionar todo esse químico diretamente desse reservatório, tá bom? Então essa aí é a nossa máquina K2 Plus Turbo, e aí esse é a nossa pistola, a G145, uma pistola que já está há bastante tempo no mercado, porque ela realmente tem esse design mais ergonômico, então ela é mais redonda, ela não tem aqueles cantos vivos que tem em outras máquinas da concorrência, onde você, assim, uma limpeza, você vai levar ali 5, 10 minutos para fazer uma limpeza de um veículo, por exemplo. Parece que não, mas isso faz um grande diferencial, porque segurar, né, com esses cantos mais arredondados, você consegue aguentar mais tempo durante a limpeza, tá bom? E aí, essa é a nossa K2 Plus Turbo. Então, começamos com a compacta, vamos para a K2 Plus Turbo, e agora vamos falar um pouquinho sobre a K3, tá? Então, a K3 Force Turbo, então também na mesma ideia aí da K2 Plus Turbo, temos essa possibilidade de trabalhar aqui com alguns acessórios como diferencial da sua máquina, né, que você está oferecendo para o cliente. Então, temos aqui a K3 Force Turbo, ela tem os acessórios básicos ali, que é a lança de jato leque, mangueira e engate rápido, todas as máquinas vêm com isso, com esse set de acessórios. Mas também aqui temos a lança de jato turbo rotativo, também vem com essa máquina. Ela não tem a mangueira de sucção, ela não tem o aplicador, ela tem o que a gente chama de canhão de espuma. Então, esse é um grande diferencial dela. Já vou mostrar para vocês. Daí tem a pressão de 1.815 libras. Então, 1.500 libras lá na compacta, 1.740 libras na K2. Aqui a gente já tem um pouquinho mais de desempenho. Aqui são 1.815 libras. Vazão de 360 litros por hora e uma potência de 1.500 watts aí, que é o que o motor... essa é a potência do motor para garantir que a gente vai entregar essas 1.815 libras, né, de pressão. Então, ela é uma máquina que você já consegue utilizar... Essa é uma máquina, inclusive, que ela foi feita baseada no que o consumidor brasileiro gostaria de ter numa lavadora de alta pressão. A gente fez essa pesquisa e a gente fez o desenho todo do design. E aí, os diferenciais dessa máquina, né? Então, ela vem com esse canhão de espuma, vocês podem ver. Esse canhão de espuma, ele é diferente daquele aplicador lá da compacta, ele já é um canhão... Ele já tem esse diferencial de ter uma espuma mais densa. Então, você pode ver nas fotos aí de aplicação, né? Ele tem essa espuma que ela parece uma neve, né? Não é um snow fan, que é uma coisa mais profissional. Ele a gente chama de canhão de espuma porque ele não tem uma espuma igual ao da concorrência, uma espuma menos densa, uma espuma mais aguada, vamos dizer assim. E aí ela tem essa espuma que parece mais uma neve. Então, isso é importante porque quando você vai fazer a aplicação, você aplica esse químico na superfície, vai fazer a limpeza, deixa agir por um tempo e depois você vem com a lavadora de alta pressão, remove com muito mais facilidade, tá? E aí a K3, ela vem com essa alça que ela é retrátil, ela tem um espaço para acessório, tem o botão também, bomba de Anicor, e tem rodas grandes, né, que facilita ali no manuseio, né, no transporte da máquina, de forma geral. E aí vou mostrar a máquina aqui pessoalmente. Então vocês podem ver. Vocês podem ver aqui que é uma máquina que ela já tem... um grande diferencial dela é esse suporte para o acessório. Então, você consegue colocar tudo aqui dentro até um pouco mais. Ou seja, se você tem aquele químico, um detergente, que você quer colocar aqui, você pode deixar aqui também. Tem um paninho de limpeza, pode colocar aqui. Ela tem esse grande diferencial, que é uma coisa que o consumidor brasileiro pediu, né? Quando a gente fez a pesquisa, uma das coisas, eu gostaria de ter um equipamento onde eu consigo colocar outras coisas além do que vem com a máquina, né? Então, tem a lança de jato turbo, tem a lança de jato leque, vem com a pistola, que é essa pistola mais ergonômica, né, da G145, e ela vem com esse canhão de espuma. Então, esse conjunto aqui, você consegue fazer uma limpeza com muito mais facilidade. Então, esse é o nosso canhão de espuma, lembrando que é uma espuma bem mais densa aí do que vocês vão encontrar em outras máquinas aí da categoria, tá bom? E aí, um diferencial dela é a questão da alça, né, retrátil. Então, ela tem essa alça retrátil, você pode armazenar ela, então ela fica quase do tamanho de uma compacta, né, aqui na altura. Ela tem um motor maior, então ela é um pouco maior de lateral. Mas você consegue armazenar alguns locais aí com mais facilidade. Eu vou até mostrar aqui no slide. No próximo slide tem um exemplo, né, de uma forma que você tem para você poder armazenar essa máquina. Então, essa alça, como ela é adaptável a diferentes alturas, né, que era uma necessidade aí do consumidor brasileiro, ela tem essa possibilidade de você guardar ali debaixo do armário, na área externa,
em uma garagem, em algum lugar assim, você tem a necessidade, e aí você consegue, depois você remove daquele lugar e você consegue puxar essa alça e você consegue transportar, né, de acordo com a sua necessidade aí de altura também. Então, ela é regulável, né? Uma alça adaptável. Beleza, agora vamos falar um pouco sobre a próxima máquina. Então, essa é a K5. Até aqui, Karcher compacta, K2 Plus Turbo, K3 Force Turbo, são máquinas, essas 3 máquinas são máquinas de motor universal. Então, são aquele motor de escova, que acaba traduzindo em um custo-benefício maior, porque você consegue fazer a limpeza, mas ao mesmo tempo você tem um investimento menor para você entrar nessa categoria. Agora, na K5, a K5 já é uma máquina que você já consegue ter uma robustez maior, porque já é um equipamento a indução. Então, o equipamento, o motor a indução tem uma resistência maior, e, consequentemente, acaba tendo uma durabilidade maior. A pressão dessa máquina, então, 1.500 libras lá na compacta, 1.740 libras aqui na... 1.740 libras na K2, 1.815 libras de força na K5, da K3, e aí a K5 você vai ter 2.100 libras de força, então de pressão, né? É a força ali que você vai utilizar para remover aquela sujidade. E tem uma vazão de 360 litros por hora e uma potência de 1.900 watts. Ela vem com a lança de jato reto, e ela vem também com uma lança de jato turbo rotativo, tá? A mangueira dela é uma mangueira de 5 metros, tá? Aí os diferenciais dela é uma máquina também que vem com suportes para acessórios. Ela tem uma bomba de alumínio, né? Com esse motor a indução. E ela tem uma alça longa, tem um suporte para mangueira e tem uma mangueira também de sucção. E tem a possibilidade do cliente comprar também aquela, apesar de ter a mangueira de sucção, ele pode também comprar aquele, o nosso canhão de espuma também para poder ser utilizado com ela, tá? Ele também é compatível. E aí, vamos voltar para a máquina aqui, por favor? Só mostrar um pouquinho. Então, vocês podem ver aqui, quando você compara o tamanho, né? Então, vocês percebem aqui que é uma máquina mais robusta mesmo. Essa máquina aqui já está um pouco mais difícil de levantar, por isso que ela vem com as rodas grandes realmente para transportar no chão, né? Ela não é uma máquina para você ficar carregando no alto. Todas as outras máquinas pesam mais ou menos 4,5 kg, 5, 7 quilos no máximo. Essa máquina aqui já pesa 13, 14 quilos, mais ou menos, tá? Então, é uma máquina bem mais pesada, mas por isso ela tem essa roda, uma roda maior para facilitar o transporte. Ela tem essa alça para você não precisar, uma alça alta, né, longa, para você não precisar levantar a máquina. Então, tem esse diferencial. Ela tem todos os aparatos aí que você precisa para fazer uma limpeza mais eficiente, que é a lança de jato turbo rotativo, e tem uma lança de jato reto, né? Tem uma lança que você regula o jato dela para ele ficar reto, ele concentrar mais, e assim você vai abrindo, você consegue fazer um jato mais disperso, que seria um jato leque, né? Tem esse diferencial. E aí, um outro ponto, é sempre bom lembrar ao cliente que ele tem essa possibilidade, pode utilizar a mangueira de sucção. Ele coloca, então, um reservatório, um copo, alguma coisa com algum químico, né, que ele vai fazer a limpeza ali, e ele coloca diretamente esse reservatório. Então, essa é um grande diferencial dessa máquina. Motor a indução, motor que dura mais, uma máquina bem robusta. Custo-benefício excelente também, principalmente comparando com a concorrência. Então, temos aqui opções para diferentes tipos de uso. Então, aquela pessoa que tem um uso mais ocasional, ou tem uma questão de precisar de algo mais leve, por exemplo, a pessoa às vezes até um pouco mais de idade, né? Ela gostaria de ter uma máquina também, mas ela não consegue, por exemplo, ficar transportando uma máquina à indução. Ela pode ter essa máquina, vai fazer o trabalho, vai ser tão eficiente quanto, e é uma máquina que tem essa questão do custo-benefício mesmo, né? Foco muito no custo-benefício, porque realmente essa máquina aqui é o nosso carro-chefe hoje no mercado. A gente sabia que o mercado precisava de uma máquina mais de entrada, mas que consiga entregar toda a qualidade e todo o desempenho que a Karcher busca nos equipamentos. Aí depois, se ele quer investir um pouco mais, ele consegue ter a possibilidade de ter uma lavadora, uma K2 Plus Turbo. Aí ele pode depois, se também tiver uma necessidade de juntar a questão de ser compacto, né, por causa da alça aqui retrátil, ser compacto, mas também quer ter mais possibilidade de acessórios, quer uma espuma mais interessante, aí ele vai para uma K3. Agora, se ele quer, por exemplo, um uso não profissional, né, mas um uso onde ele exige mais do equipamento, às vezes uma limpeza de uma chácara, por exemplo, aí é recomendável que ele utilize um motor que tem um motor a indução com um motor mais durável, né? Aí seria uma K5. A K5
a nossa lavadora que a gente recomendaria para esse tipo de uso. E sobre lavadoras é isso, então eu vou falar um pouquinho, só dar uma recapitulada, já estamos terminando, gente, tá bom? Desculpa aí ter passado um pouquinho, muito, na verdade, do tempo, né, que a gente combinou, mas então, mas é importante, né, a gente passar aí pelos conceitos da lavadora de alta pressão. Então, por que comprar uma lavadora de alta pressão? Porque você sempre vai ter uma ergonomia e uma redução do esforço físico manual, porque ela é 35 vezes mais forte do que... Aí depende da máquina, né? Lembra lá que eu falei da pressão? 40 libras, né, para fazer a limpeza manual? Aí você tem aí a possibilidade de 1.500 a 2.100 libras aqui. Então ela pode ser de 35 a 50 vezes mais forte do que uma mangueira. Você reduz aí com todo esse esforço que o equipamento faz para você não precisa fazer o esforço, você acaba reduzindo o tempo da limpeza, né? Então, uma limpeza mais rápida. Você faz uma limpeza mais rápida e prática. E aí, você tem a redução do consumo de água, né? Isso é importante. Então, você economiza água. A lavadora de alta pressão é um mito que ela gasta mais. Ela não gasta mais água, ela gasta menos água. Você economiza até 80% de água. E tem uma outra possibilidade também, um diferencial da Karcher, que é a variedade de acessórios, né, que você pode conseguir no mercado para trabalhar com a lavadora de alta pressão, que isso resulta em mais praticidade ali para você utilizar. Quando você tiver um uso específico, você tem um acessório que a Karcher já criou para aquele uso específico. E aí você pode, aplicações, né, lavadora de alta pressão, você pode lavar um jardim, você pode lavar os veículos, quintais, calçadas, muro, áreas internas também de uma casa, se você quiser. Por exemplo, um banheiro, você tem aquela sujeira que está mais incrustada, por exemplo, num piso, você consegue aplicar ali um pouco de químico, quando você vem com a lavadora, você consegue remover com muito mais facilidade. É um uso também possível, né, para a lavadora de pressão. Então, é um equipamento muito versátil. Você sai do manual para mais mecanizado, menos esforço, e você tem a questão da economia. E aí, por que uma lavadora da Karcher, especificamente, e não outras marcas, né? Porque a Karcher, esse é um ponto muito interessante, que a Karcher, ela inventou a lavadora de alta pressão. A Karcher, a lavadora de alta pressão residencial foi uma invenção da Karcher, porque antes era um equipamento somente para uso industrial, então somente profissional. E era um equipamento muito maior. Lançamos a primeira lavadora de alta pressão no mundo para uso residencial e mais compacta, né? Isso lá em década de 70, tá bom? E aí depois, importante, por que Karcher? Porque ela tem assistência técnica por todo o Brasil. Pra vocês terem uma ideia, temos lá mais de 1.200 postos, né, cadastrados. A concorrência, a próxima marca que chega mais perto disso, tem menos de 500, tá? No Brasil. Então, você pensa aí, você vai descendo para o sul, você vai ter menos ainda, né? Porque realmente esse é um diferencial da Karcher. A gente se preocupou ao longo aí dessas quase 5 décadas que estamos presentes no Brasil, nos preocupamos que tenhamos uma distribuição de assistências técnicas por todo o Brasil. E por que Karcher também? Porque é um produto mais confortável, ele é feito para você utilizar de uma forma mais ergonômica mesmo, utilizar com mais facilidade. Então, alças longas, cantos arredondados, um equipamento para você realmente ter menos esforço. E a qualidade vai ser garantida, né? Com tudo isso, a gente consegue realmente garantir mais qualidade do equipamento. E aí, agora, ó, a treinamento é isso, gente. A gente passou aí por todos os conceitos. Realmente, peço desculpa pelo tempo que eu passei. Fico aberto para dúvidas, mas se vocês quiserem, temos a possibilidade de utilizar esse QR Code. Então, isso vai levar diretamente para um canal de comunicação com uma pessoa que vai estar ali preparada para responder as suas dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver sobre lavador de alta pressão, pode perguntar lá, que eu vou estar junto com a Thaís, né, que é a pessoa que vai estar aí cuidando desse contato. Eu vou estar junto com ela também respondendo aí essas perguntas, tá bom? Mas alguém tem alguma dúvida agora? Ok, então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado aí pela presença de todos. E pode contar aí com a Karcher, o Rodrigo Urque, o Rafael também, que eu acho que é o contato de vocês aí da Rede Bem Viver. Espero aí que vocês tenham um bom dia e boas vendas para todos aí, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.